Fala galera, Marcela, setorista de São Paulo aqui no Esporte News Mundo, mais um boletim ENM aqui no canal para a gente falar um pouquinho do São Paulo, o que está acontecendo com o clube nessa semana. Já vou colocando aqui o bannerzinho para a gente saber o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Algumas novidades aí que rolaram no CT, então a gente vai começar o vídeo falando justamente disso, né? O elenco do São Paulo ficou aí segunda-feira, terça também de folga, voltou aos treinamentos na quarta. Ontem e hoje, quinta-feira, também realizou uma atividade lá no CT da Barra Funda para continuar aí essa sequência de treinos, né? Lembrando que o São Paulo não vai ter aí pelo menos 10 dias de jogos, sem jogos, né? Devido à data FIFA, então o clube, o elenco, né, na verdade, está se reapresentando normalmente lá no CT da Barra Funda. E o técnico Dorival Júnior não teve uma notícia tão boa, né, hoje, quinta-feira, lá no CT. Isso porque foi constatado um estiramento na panturrilha do meia Michel Araújo, após ele se reapresentar nos treinamentos, né. Ele que começou a sentir esse incômodo, né, lá no jogo contra o Palmeiras ainda, e ele já começou o tratamento, vai ser feito todo o procedimento aí de recuperação do jogador, mas ainda não tem uma previsão de quando ele volta, né? O jogador que tem sido muito importante para esse time do São Paulo, ele que nos 9 jogos aí que fez nessa sequência toda aí, foram pelo menos 7 jogos como titular na equipe do Dorival. Então, uma peça bastante importante pro treinador, então vai ficar aí um pouquinho de fora. Lembrando, né, que o São Paulo não passa o tempo de recuperação dos jogadores, então a gente vai ficar de olho aí para ver como é que vai ser a recuperação do Michel. Por outro lado, o Jandrei voltou depois de uma fratura no dedo da mão esquerda, tá? Ele participou do treino hoje lá no CT, fez ali umas atividades, fez umas defesas também, mas não foi nada tão intenso, até porque é recente essa volta dele, então é tudo com mais calma. Para o jogador poder voltar e ficar no banco de reservas, né? Que o Rafael tem tomado conta ali dessa posição até então, mas é importante também ter um goleiro aí no banco de reservas, ainda a gente não sabe quando, né? Se ele já vai estar no próximo jogo, mas é uma notícia boa, que já está aí treinando, fazendo atividade junto com o grupo. E no treino de ontem, né, na quarta-feira, o Wellington também avançou aí na sua recuperação, ele que fez uma cirurgia no tornozelo esquerdo, e aí essa cirurgia que foi feita em março ainda, né, e aí ele passou da parte de transição, então ele integrou ali nesse grupo de transição do elenco, lembrando que essa última parte, tá, de quando o jogador vai ficar apto para poder treinar com todo o grupo. Então hoje ele já participou ali de parte, aliás, na quarta-feira ele participou de uma parte do treino com bola, e hoje também foi feito ali da mesma forma, né? Como ele ontem entrou para a transição, então ele vai continuar aí com essa transição, assim como ele tem o Igor Vinícius e também o Moreira. Então, nessa parte de transição física. Já o Galopo, o Thales e o Ferrares, eles ainda estão em recuperação no Refs, então aí vai demandar um pouco mais de tempo para esses 3 jogadores. Então, o elenco do São Paulo volta aí aos treinos na próxima sexta-feira. Então, o São Paulo vai ficar aí pelo menos uns 10 dias sem jogos, né? Como eu falei. Nessa sequência aí, o Dorival vai fazer bastante treinamento, alguns pontos que ele precisa, que ele acha ali que deve mudar na equipe, ou que deve manter, ou que deve ajustar. Vai ser todo esse período aí de treinamento pro Dorival observar aí a equipe. O São Paulo volta aos gramados lá na quarta-feira, dia 21, às 7 horas da noite, no Morumbi, contra o Atlético Paranaense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, são aí alguns dias, né? O São Paulo que vai ter aí pelo menos uma sequência em casa, né? Pega o Atlético Paranaense agora, depois vai viajar para poder enfrentar o Cruzeiro, é verdade, mas depois vai ter o Tigre pela Sul-Americana, a última rodada da fase de grupos. Depois pega o Fluminense em casa e o Palmeiras em casa. Esse já é o jogo pela Copa do Brasil, quartas de final. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu tinha que passar para vocês aqui nesse vídeo. Eu vou deixar aqui, como sempre faço, o esportenosmundo.com.br/São Paulo, para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece com o clube lá no nosso site, beleza? Então, até o próximo Boletim NM.